Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Vamos estar hoje começando a nossa primeira análise da primeira carta aos Coríntios. E antes da gente entrar propriamente no texto, eu quero fazer um enredo aqui com vocês, fazer uma análise, né, de quando Paulo escreve, né, quais as condições em que o povo vivia, né, e por que uma carta tão dura como essa, né? Paulo, você vai encontrar em Atos 18, que Paulo ele vai chegar em Corinto e começar a anunciar o evangelho, né? E Corinto era uma cidade muito grande, né? A história vai mostrar que havia cerca de 700 mil pessoas morando em Corinto. Então aí a gente consegue imaginar o tamanho dessa cidade, né? Para a época. Ela chega a ser uma das maiores cidades da Grécia, né? E por que ela era tão grande, né? É uma cidade que se torna referência no comércio. E dois grandes portos, né, de comercialização de tudo que é tipo de produto estava ali, né, de escoamento de produção era ali em Corinto, né. Nós vamos ter um grande porto que vai fazer comércio com a Itália e com o Ocidente de forma geral, e nós vamos ter um outro grande porto de Cencreia que vai fazer comércio com a Ásia, né. Então essa expansão comercial que tinha na cidade de Corinto ou em Acaia, né, que era toda aquela região, faz com que a cidade cresça muito e, obviamente, né, que haja pessoas de tudo que é região, né. Nós temos que a cidade ela foi destruída, né. Anteriormente foi colonizada e destruída em 146 a.C. e depois ela vai ser reconstruída no ano 46 por Júlio César, né. E aí nós temos algo interessante porque ela vai ser povoada por povos da Itália, né. Então bastante italianos, também judeus. Nós vamos ter judeus também que nós estamos em um momento, né, ali 46 a.C., nós estamos em um momento que ainda os judeus estão se esparramando pelo mundo, né? Nós acabamos de chegar da primeira diáspora, né, ou seja, a primeira grande dispersão do povo judeu pelo mundo, né? Apesar de ter começado em 586 a.C., mas ainda estavam, né, se esparramando pelo mundo. Então, nós vamos encontrar isso no livro de Atos, capítulo 18, nós vamos encontrar, por exemplo, a conversão de Crepo, né? Que era alguém, um dos principais, conforme está lá no 18 de Atos, um dos principais judeus da sinagoga. Perdão, é Crispo, né? É Crispo o nome dele. E ele é um dos principais da sinagoga e com ele vem toda a sua família. Então perceba que se havia até uma sinagoga, né, não era para poucos judeus. Então era uma cidade que tinha bastante judeus e também, né, bastante gregos, tanto que eles vão ser helenizados nesse período posterior a 46 a.C., eles vão ser helenizados e ali você vai ter o idioma grego. Alguns pensamentos, nós vamos falar disso posteriormente, que provavelmente vai surgir um pensamento de gnósticos posteriormente, filósofos, né? Mas nós vamos falar disso mais para frente um pouco. O fato é que era uma cidade com bastante culturas diferentes, né? E ali nós vamos ter, por exemplo, o templo de Afrodite. O templo de Afrodite, que era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, faz com que a cidade se torne ainda mais imoral, né? Porque todo tipo de libertinagem, todo tipo de coisas envolvendo sexualidade era permitido, porque era uma cidade voltada ao pensamento da fertilidade, né? Então, conseguia ser ainda mais voltada à sexualidade do que as próprias cidades romanas, que eram por si só que acontecia em si, né, diversos atos absurdos de sexualidade. Então, nós temos, além dessa cultura, desse pensamento e essa adoração a Afrodite, né, nós temos também que até os romanos que ali estavam, né, que a Afrodite para os gregos e Vênus, né, é a deusa da sexualidade para os romanos. Então, de forma que não tinha muita salvação, né? Tanto que um dos grandes temas da primeira carta é a sexualidade. Tá? É como se portar sexualmente. Então, Paulo ele vai basicamente tratar de 3 pontos extremamente importantes na primeira carta de Coríntios, que é a unanimidade, que ele vai começar com esse tema, porque você vai perceber que a igreja de Coríntios está bastante dividida, né, e ele começa justamente falando dessa unanimidade. Paulo ele vai morar
em Corinto no ano 50, né, aproximadamente 50 depois de Cristo. Em Atos 18 você vai encontrar que ele vai ficar ali por 18 meses. No começo ele está sozinho, depois ele vai ter a ajuda de Silas e de Timóteo, e posteriormente ele vai embora para Éfeso. E quando ele está em Éfeso que ele vai escrever as cartas, tá? Então ele anuncia, ele prega, ele constitui a igreja ali e vai embora para Éfeso. Quando ele vai para Éfeso, ele leva um casal que havia se convertido, que era Priscila e Áquila. Ele vai para Éfeso, começa a sua terceira viagem missionária, né? E vai para a região da Síria pregar. E enquanto isso, a Priscila e Áquila vão conhecer um homem chamado Apolo, um judeu, bastante conhecimento, e esse homem vai se converter. E você vai encontrar no capítulo 18 de Atos ele dizendo que quer ir a Acaia, que é a região de Corinto, né? E no capítulo 19 já começa dizendo que ele está pregando em Corinto. Então, quando a gente começa a primeira carta, por exemplo, a gente começa a primeira carta de Corinto, você vai encontrar ali alguns dizendo, né, eu sou de Apolo, né, que era esse homem que foi enviado por Priscila e Áquila, né, a essa cidade, né, para estar ajudando, auxiliando a igreja. Mas ali vai haver um grande problema, né, uma grande divisão entre os próprios irmãos. E Paulo vai tratar de diversos problemas, né. Outra parte interessante, né, para essa primeira aula é que veja que apesar de ser a primeira epístola, né, a primeira carta aos Coríntios, essa não é a primeira carta que Paulo escreve, né? Quando a gente vai lá para o capítulo 5, lá do versículo 9 até o versículo 11, ele vai estar falando que havia escrito anteriormente a eles, né? E ele começa o versículo 9 dizendo que conforme vos escrevi anteriormente, né, que não vos coabitem, né, que não convivam com fornicadores. Algumas versões vai trazer fornicadores, outras vão trazer como pessoas destinadas à prostituição, né? Mas o detalhe é que Paulo vai dizer que conforme eu já vos escrevi anteriormente. Então, perceba que essa não é a primeira carta de Paulo. Então, assim, Paulo ele fica lá pregando, né? Se você ler o livro de Atos, o capítulo 18, parece que Paulo até tem vontade de ir embora, porque ele vai relatar que Deus mostrou para Paulo que não era para ele ir, porque havia muitos dos escolhidos ali de Deus, né? Então ali provavelmente havia muitos eleitos ou predestinados por Deus, e por isso Paulo não vai embora. Ele fica lá 18 meses pregando, né? Alguns vão dizer que vai dar 2 anos, porque tem um cálculozinho que se faz ali, mas fato é que ele vai ficar ali pregando no ano 50 até 52 depois de Cristo, constitui a igreja, vai embora, e agora ele vai ter que escrever carta, né? Então ele já escreveu uma carta, essa já é a segunda carta, né? Alguns estudiosos vão dizer que essa primeira carta, na verdade, é uma parte que está na segunda epístola, no capítulo 6, lá do versículo 4 até o capítulo 7, versículo 6, se não me engano, mas o que parece bem absurdo e não aceito, muito aceito entre a maioria dos teólogos. É quase unânime que essa não realmente aquele é outro assunto. Mas fato é que todo mundo concorda que pelo menos 3 cartas foram escritas, né? Alguns vão dizer que foram 4, porque lá quando a gente vai para o capítulo 12 da segunda epístola, a gente vai ter uma ideia que houve uma outra carta, né? Mas fato é que pelo menos 3, né, me parece ser unânime entre os teólogos, pelo menos 3 cartas foram escritas. Essa primeira carta, em que Paulo vai justificar lá no capítulo 5, no versículo 9, ele vai começar falando da sexualidade, vai começar explicando, nos parece, né, e aí quando você lê você vai ter essa impressão, preste atenção lá, porque parece que Paulo foi mal interpretado na primeira carta, né? Pelo jeito que ele escreve ali, parece que ele foi mal interpretado. Então é como se Paulo estivesse fazendo uma retratação ali, né, no capítulo 5, do versículo 9 ao 11. E certo é que essa não é a primeira carta, mas é a primeira que nós temos, né? Outro detalhe é que você vai encontrar no primeiro capítulo Paulo dizendo que ele ficou sabendo de coisas através da família de Chloe, ou Chloé, né? Nós não sabemos se é um homem, se é uma mulher, já que para o grego ele é um nome tanto usado para um quanto para o outro, mas fato é que Paulo vai dizer que ele ficou sabendo dessas coisas através da família de Chloe, mas parece também, quando você pega o capítulo 7 da primeira carta, né, 1 Coríntios, quando você pega lá o capítulo 7, parece também que ele vai
ele vai estar tratando ali sobre a sexualidade e começa respondendo outro tipo de questionamento, né? Então, quando ele começa, parece uma segunda resposta, ou seja, parece que Paulo está respondendo não apenas uma carta, a menos que Chloe tenha escrito, a família de Chloe tenha escrito muitas outras coisas, né? Mas, inclusive, o tema muda, né? Ele muda, inclusive, o público. Ele começa a falar para os jovens e falar sobre a sexualidade. Então, parece que Paulo recebia realmente cartas e começa a responder, né? O que é bastante interessante, porque aí ele vai tratar de diversas coisas, diversos assuntos importantes para a igreja, né? E com essa questão da imoralidade, né, só para vocês terem uma ideia, Corinto era uma cidade tão famosa pela imoralidade sexual que existia um jargão, um ditado popular, né, para falar das mulheres de Corinto, né, em grego, korintiazen, né, que era a mulher de Corinto. Ou seja, era algo para dizer, para tratar mal, né, para dizer que eles eram realmente imorais, né? Assim como a gente usa termos como sodomizar, né, sodomia, para se referindo a Sodoma e Gomorra, né, eles usavam como a mulher de Coríntio, né? Então Paulo vai ter diversas necessidades de relatar, de retratar coisas como se portarem diante do ministério, diante da igreja, com relação aos dons, com relação às práticas de bebida, de comida, principalmente sexualidade, que é um dos pontos da carta, né? A carta basicamente são 3 pontos muito fortes, que são a unanimidade, né? Essa unanimidade da igreja, não divisão. O segundo, que é a sexualidade, e esse terceiro ponto, que é a ressurreição do corpo, tá? Que eles também parecem não acreditar, e aí a gente não sabe até que ponto isso vem de um pensamento, às vezes, judaico, né, de saduceus, ou se vem de um pensamento filosófico em que nós vamos ter posteriormente, né, nós estamos falando aqui do ano 54, 55 depois de Cristo, logo depois nós vamos ter os gnósticos, né, que vão vir desse pensamento helenístico, e ali eles viviam num pensamento helenístico no momento helenizado. Então, não sabemos exatamente, alguns vão defender que Paulo já estava combatendo o gnosticismo, né, apesar do gnosticismo ter uma data posterior, mas isso parece muito claro também quando ele começa o primeiro capítulo questionando algumas coisas ali. Nós vamos fazer essa análise um pouco mais detalhada posteriormente, depois nós vamos entrar bem nesse assunto. Mas eu acho que basicamente é isso, né? Não há controvérsias com relação ao autor, todos compreendem que seja Paulo, realmente ele começa a carta, inclusive, se identificando, dizendo que ele é apóstolo, né? Esse é outro detalhe, inclusive, nós vamos ver que aparentemente até o apostolado de Paulo foi questionado, né? Porque ele começa dizendo, capítulo 6, se não me engano, ele vai começar dizendo assim: não sou eu apóstolo? Aparentemente perguntaram para ele, né, como se ele não fosse apóstolo. E aí ele vai dizer por que ele era apóstolo. Então você vê que ele chega ao ponto de justificar o seu ministério, porque aparentemente não acreditavam que ele era realmente apóstolo. Então é uma igreja extremamente difícil, muito dura, né? Então Paulo vai escrever uma carta, vai escrever essa segunda carta, que é a que nós temos, que para nós é a primeira. Ele vai escrever uma segunda carta, depois ele vai lá pessoalmente. Olha só que nós vamos encontrar isso na segunda carta, dizendo, na primeira ele vai dizer que queria ir, mas não pôde. Na segunda ele vai dizer que foi. Então, quando é que ele foi? Tem que ter sido entre as duas cartas, né? Então, ele escreve uma carta, ele escreve uma segunda carta, que é essa que nós temos, a primeira. Ele vai lá depois, né? Apesar do livro de Atos não retratar essa ida dele, essa ida está retratada na segunda carta, provavelmente uma ida curta. E na segunda carta você encontra mais repreensões, né? E se houver uma quarta carta, né? Que aí nós já estamos falando da terceira, se houver uma quarta carta, como também dá a entender isso, nós vamos entrar depois quando estudarmos os capítulos separadamente, nós vamos entrar nisso e parece realmente que havia uma quarta carta, mas é o que eu disse para vocês, não é unânime. De fato é que tudo isso foi repreensão, tudo foram palavras muito duras, né? E Paulo realmente passa por diversos problemas. Isso também nos mostra que nem sempre o problema da igreja é a liderança, né?
nem sempre o problema é a liderança, porque eles tinham bons líderes, né? Eles tinham bons líderes, eles estavam sob a liderança de Apolo, estavam sob a liderança de Paulo, né? Então, nem sempre a liderança da igreja é o problema, e às vezes a igreja mesmo é complicada por si, né? Mas nós vamos detalhar posteriormente. Vamos falar um pouquinho depois, no próximo aula eu vou gravar para vocês aí com relação aos jogos, né? Também voltado aos deuses ali. Nós temos alguns jogos, inclusive no capítulo 9, Paulo vai fazer uma pequena comparação, né? Mas aí eu entro depois explicando isso aí, para não ficar tão grande essa aula. Leiam bastante, né? E que o Eterno continue nos abençoando. Graça e paz a todos. Deus abençoe.